Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 44º dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros de Êxodo, capítulo 9 e 10, livro do profeta Daniel, capítulo 1, e o livro de Apocalipse, capítulo 3. A minha recomendação é que todos tenham em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia é tão importante quanto a sua leitura diariamente nos traz refrigério para a alma e sabedoria, nos aproxima de Deus e assim fortalecendo a nossa fé e esperança. Meu irmão e minha irmã, todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta através da leitura da Bíblia, ouvir os nossos devocionais diários, orar junto conosco. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura, a restauração. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos concedido, sobretudo incentivar as pessoas ao nosso redor, na nossa comunidade, na nossa família, a lerem a Bíblia, estudar, orar. Neste momento, meu irmão e minha irmã, eu prezo que você repita junto comigo as palavras que irão impactar as nossas vidas. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Senhor, me dê compreensão da palavra. Estamos aqui para usar todos os recursos que o Senhor tem nos concedido diariamente. Jesus é a nossa prioridade. Queremos ter uma intimidade para contigo, Senhor. Senhor, revele a compreensão da sua palavra no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em seus corações. Quinta praga, peste nos animais. O Senhor disse a Moisés: apresente-se a Faraó e diga-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixe o meu povo ir para que me adore. Porque se você se recusar a deixá-los ir, e ainda por força quiser detê-los, eis que a mão do Senhor trará uma terrível peste sobre o seu rebanho que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado e sobre as ovelhas. E o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo o que pertence aos filhos de Israel. O Senhor designou certo tempo, dizendo: amanhã o Senhor fará isto na terra. E o Senhor o fez no dia seguinte, e todo o rebanho dos egípcios morreu. Porém, do rebanho dos israelitas não morreu um único animal. Faraó mandou verificar, e eis que do rebanho de Israel não havia morrido nem um sequer. Mas o coração de Faraó se endureceu, e ele não deixou o povo ir. Sexta praga, úlceras. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: peguem mãos cheias de cinza de um forno e que Moisés atire essa cinza para o ar diante de Faraó. Ela se transformará em pó fino sobre toda a terra do Egito e em tumores que se arrebentem em úlceras nas pessoas e nos animais por toda a terra do Egito. Eles pegaram cinza de um forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou a cinza para o ar e ela se transformou em tumores que se arrebentavam em úlceras nas pessoas e nos animais. Os magos não puderam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Sétima praga, chuva de pedras. O Senhor disse a Moisés: levante-se de manhã cedo, apresente-se a Faraó e diga-lhe:
Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixe o meu povo ir para que me adore, pois desta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o seu coração, sobre os seus oficiais e sobre o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém que seja semelhante a mim. Pois eu já poderia ter estendido a mão para ferir você e o seu povo com peste, e você teria sido cortado da terra. Mas em verdade foi para isso que eu o mantive, para mostrar a você o meu poder, para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Você ainda vai se levantar contra o meu povo para não deixá-lo ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei cair uma forte chuva de pedras, como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Agora, pois, mande recolher o seu gado e tudo o que você tem no campo. Todas as pessoas e os animais que estiverem no campo e não forem levados para casa morrerão ao cair sobre eles a chuva de pedras. Aqueles oficiais de Faraó que temiam a palavra do Senhor fizeram com que os seus servos e o seu gado fugisse para as casas. Aqueles, porém, que não se importavam com a palavra do Senhor, deixaram que os seus servos e o seu gado ficassem no campo. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu, e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre as pessoas, sobre animais e sobre toda a planta do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu o seu bordão para o céu, e o Senhor deu trovões, e chuva de pedras, e fogo desceu sobre a terra. E o Senhor fez cair chuva de pedras sobre a terra do Egito, de maneira que havia chuva de pedras e fogo misturado com a chuva de pedras, tão grave como nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Por toda a terra do Egito, a chuva de pedras destruiu tudo o que havia no campo, tanto pessoas como animais. A chuva de pedras destruiu também todas as plantas do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não houve chuva de pedras. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: desta vez pequei. O Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Orem ao Senhor, pois já bastam estes grandes trovões e a chuva de pedras. Eu os deixarei ir, e vocês não ficarão mais aqui. Moisés respondeu: quando eu sair da cidade, estenderei as mãos ao Senhor. Os trovões cessarão, e já não haverá chuva de pedras, para que você saiba que a terra é do Senhor. Mas quanto a você e aos seus oficiais, eu sei que ainda não temem o Senhor Deus. O linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada já estava na espiga e o linho estava em flor. Porém o trigo e o centeio não sofreram dano, porque ainda não haviam nascido. Moisés saiu da presença de Faraó e da cidade e estendeu as mãos ao Senhor. Cessaram os trovões e a chuva de pedras, e não caiu mais chuva sobre a terra. Quando Faraó viu que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar e endureceu o coração, ele e os seus oficiais. E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Oitava praga: gafanhotos. O Senhor disse a Moisés: vá falar com Faraó, porque lhe endureci o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles. E para que você possa contar aos seus filhos e aos filhos de seus filhos como zombei dos egípcios e quantos sinais fiz no meio deles, e para que vocês saibam que eu sou o Senhor. Moisés e Arão apresentaram-se a Faraó e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: até quando você se recusará a humilhar-se diante de mim? Deixe o meu povo ir para que me adore. Se você não deixar o meu povo ir, eis que amanhã trarei gafanhotos ao seu território.
Eles cobrirão de tal maneira a face da terra que não será possível ver o chão. Comerão o restante que escapou, o que restou depois da chuva de pedras, e comerão todas as árvores que crescem no campo. Os gafanhotos encherão as suas casas, as casas de todos os seus oficiais e as casas de todos os egípcios, como nunca viram os seus pais, nem os seus antepassados, desde o dia em que se estabeleceram na terra até o dia de hoje. Moisés virou-se e saiu da presença de Faraó. Então os oficiais de Faraó disseram: Até quando este homem será um perigo para nós? Deixe essa gente ir, para que adorem o Senhor, o Deus deles. Será que o rei ainda não sabe que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse: Vão e adorem o Senhor, o seu Deus, mas eu gostaria de saber quem são os que irão. Moisés respondeu: Iremos com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os filhos, com as filhas, com os nossos rebanhos e com os nossos gados. Iremos porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. Então Faraó disse: Que o Senhor esteja de fato com vocês. Se eu permitir que vocês saiam e levem junto as crianças, vejam, vocês têm más intenções. Mas não é assim que vai ser. Vão somente vocês, os homens, e adorem o Senhor, pois é isso o que vocês estão pedindo. E os expulsaram da presença de Faraó. Então o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão sobre a terra do Egito, para que venham gafanhotos sobre a terra do Egito e comam toda a vegetação da terra, tudo o que a chuva de pedras não destruiu. Moisés estendeu o seu bordão sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento leste todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento leste tinha trazido os gafanhotos. E os gafanhotos se espalharam por toda a terra do Egito e pousaram sobre todo o seu território. Eram muito numerosos. Antes destes, nunca houve tantos gafanhotos, nem depois deles virão outros assim, porque cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Devoraram toda a vegetação da terra e todo o fruto das árvores que a chuva de pedras não havia destruído. E não restou nada verde nas árvores, nem na vegetação do campo em toda a terra do Egito. Então Faraó se apressou em chamar Moisés e Arão e lhes disse: Pequei contra o Senhor seu Deus e contra vocês. Agora peço que me perdoem o pecado ainda esta vez e que orem ao Senhor seu Deus para que tire de mim esta praga mortal. Moisés saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. Então o Senhor fez soprar um vento oeste muito forte que levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Não restou um só gafanhoto em todo o território do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Nona praga: trevas. Então o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Moisés estendeu a mão para o céu e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito durante 3 dias. Os egípcios não podiam ver uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar durante 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham claridade nas suas casas. Então Faraó chamou Moisés e lhe disse: Vão e adorem o Senhor. Fiquem somente os seus rebanhos e o seu gado. As crianças podem ir com vocês. Moisés respondeu: Então você teria de nos providenciar os animais para os sacrifícios e os holocaustos que queremos oferecer ao Senhor, nosso Deus. Por isso, os nossos rebanhos irão conosco. Nenhum casco de animal ficará para trás, porque temos de escolher alguns para oferecer em sacrifício ao Senhor, nosso Deus. E enquanto não chegarmos lá, não saberemos com que animais teremos de adorar o Senhor. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixá-los ir.
Faraó disse a Moisés: saia da minha presença e tenha cuidado para nunca mais aparecer aqui. Porque no dia em que você tornar a ver o meu rosto, será morto. Moisés respondeu: como queira, nunca mais tornarei a ver o seu rosto. Amém. Compreendendo o livro de Êxodo, capítulo 9, compreendendo o versículo 1, ao estudar a história das pragas do Egito, convém lembrar-se dos propósitos que Deus estava cumprindo por meio daqueles importantes acontecimentos. Antes de qualquer coisa, ele estava manifestando seu poder ao faraó e a seus oficiais, promovendo-lhes que somente ele é o Deus vivo e verdadeiro. Ao mesmo tempo, o Senhor estava expondo a futilidade da religião egípcia e a vaidade dos muitos deuses que os egípcios adoravam, incluindo o próprio faraó. Tudo que o Senhor fez no Egito era um lembrete para os israelitas, seu povo, de que seu Deus estava lutando por eles. Logo, não havia por que se preocupar ou temer. Compreendendo o versículo 7, a nação do Egito estava sendo arrasada e o povo sofria muito, mas o faraó não cedeu. Ele continuou a resistir ao Senhor e seus servos, e todo ato de desobediência só serviu para endurecer ainda mais seu coração. Quem insiste no erro depois de muita repreensão será destruído, sem aviso e irremediavelmente. Referência a Provérbios 29, versículo 1. Para o faraó, o pior ainda estava por vir. Compreendendo o versículo 13, não parecia que Moisés estava alcançando seu objetivo, pois cada nova praga só piorava a situação. Mas Deus estava no controle e sabia o que estava fazendo. O Senhor sempre tem uma palavra nova para os seus servos. Tudo o que eles têm de fazer é ouvir, crer e obedecer. Exposição bíblica dos versículos 15 e 16. Moisés fez o rei se lembrar da misericórdia do Senhor, porque eu já poderia ter estendido a mão, ferindo você e seu povo com uma praga que teria eliminado você da terra. Buscava uma palavra e Deus poderia ter destruído todo o povo egípcio, mas ele, em sua misericórdia, não dá aos pecadores tudo o que merecem. Como o faraó deveria ter sido grato por isso, no entanto, continuou a resistir ao Senhor. Moisés também fez o faraó se lembrar da graça soberana de Deus, versículo 16, uma lição que mais de um ditador teve de aprender do modo mais difícil. Conforme Daniel 4, versículos 28 a 33 e Atos 12, versículos 20 a 24. Sem a vontade soberana de Deus, o faraó não teria sido o governante do Egito. Toda vez que o rei resistiu a Deus, o Senhor usou a situação para revelar seu poder e glorificar seu nome. Se o faraó se exaltou contra Deus, então Deus se exaltou por meio do faraó. Êxodo 9, versículo 17. E finalizando a compreensão no livro de Êxodo, capítulo 9, um estudo sobre os versículos 27 e 35. Vendo a devastação de sua terra, Faraó rapidamente chamou Moisés e Arão, algo que já havia feito, capítulo 8, versículo 8, e faria novamente, capítulo 10, versículo 16. No entanto, desta vez o orgulhoso rei reconheceu a justiça de Deus e admitiu que havia pecado. E ele faria isso novamente, capítulo 10, versículos 16 e 17. Entretanto, sua confissão não foi sincera, porque não o levou à obediência. Moisés sabia que o rei, na verdade, não temia ao Senhor. Tudo o que ele e seus oficiais queriam fazer era parar a terrível chuva de granizo. Deus, em sua graça, respondeu à oração de Moisés e fez a praga parar. E o faraó novamente quebrou sua promessa e não deixou Israel ir. Quando ele iria aprender que não se pode lutar contra Deus e vencer? Capítulo 10. A sua compreensão.
Exposição bíblica dos versículos 1 e 2. Quando Deus deu a Moisés as instruções para o seu próximo encontro com o faraó, ele acrescentou outra razão para a grande demonstração de seus milagres nas pragas. Era para que os judeus pudessem falar às gerações futuras sobre o poder sobrenatural de seu grande Deus. Este propósito também foi acrescentado à festa da Páscoa mais tarde. Seja na família, seja na igreja local, é bom que cada nova geração aprenda e valorize o modo como Deus trabalhou em favor de seus ancestrais. Lembrar-se das obras maravilhosas de Deus e dar graças por elas é um dos temas fundamentais do livro de Deuteronômio, incluindo o que o Senhor fez ao faraó. Exposição bíblica dos versículos 10 a 11. Em sua resposta indignada, o faraó blasfemou contra o nome de Deus. Literalmente ele disse: seja o Senhor com vocês, se eu deixar vocês e seus filhos irem. Outra versão bíblica parafraseia: em nome de Deus não deixarei que vocês levem suas crianças. Tradução livre. O faraó interpretou o pedido dos hebreus como um plano maligno para lhes garantir a liberdade da escravidão egípcia. Afinal, se todos os homens de Israel partissem com suas famílias e rebanhos, eles nunca teriam de voltar. Compreendendo o versículo 14, a praga dos gafanhotos foi o desastre natural mais devastador que atingiu a terra do Egito em toda a história egípcia. Ao destruir a vegetação, Deus não só deixou a terra arruinada, mas também triunfou sobre Osíris, o deus egípcio da fertilidade das colheitas, e também provou que tinha controle sobre o vento. Compreendendo o versículo 21, não sabemos quanto tempo Deus demorou a enviar a nona praga depois que os gafanhotos saíram do Egito. Porém, as trevas dominaram a terra por 3 dias e provaram que o Senhor era maior que Ra, ou Ra e Horus, entidades que os egípcios reverenciavam como deuses do sol. Vai vendo. Exposição bíblica dos versículos 27 e 28. O faraó era um homem vencido, mas não queria admitir o fato. Em vez disso, ele usou sua autoridade para tentar intimidar Moisés. Ele advertiu o líder hebreu de que, caso voltasse ao palácio para ver o faraó, seria morto. Desde então, não haveria mais audiências entre Moisés e o rei. E finalizando a leitura no livro de Êxodo, capítulo 10, destaca o versículo 29. Antes de deixar a sala do trono, Moisés entregou o derradeiro aviso de Deus sobre a última praga, a morte dos primogênitos. Capítulo 11, versículo 4. Há uma lamentável divisão de capítulos aqui, pois é provável que Moisés tenha feito seu último discurso entre Êxodo 10, versículo 28 e versículo 29, e em seguida saído da sala do trono com muita ira. O faraó havia ameaçado matá-lo, mas Deus mataria todo filho primogênito na terra do Egito e depois afogaria as tropas de elite do faraó. Apesar de ter dito que não veria Moisés, o faraó mais uma vez iria chamá-lo e implorar sua ajuda na noite de Páscoa. A atitude obstinada do faraó é um alerta para todos nós. Se o coração humano pecaminoso não responder pela fé à palavra de Deus, não poderá ser transformado pela graça do Senhor. Referência a Ezequiel 36, versículos 26 a 27 e Hebreus 8, versículos 7 a 13. Quanto mais resistir à verdade de Deus, mais irá se endurecendo. E por mais aflições que Deus possa enviar, isso só causará mais desobediência. Nos últimos dias, quando o Senhor enviar seus terríveis juízos sobre o mundo, Apocalipse 6 a 16, as pessoas irão amaldiçoá-lo e continuar em seus pecados, mas não irão se arrepender. Referência a Apocalipse 6, versículos 15 a 17, capítulo 9, versículos 20 e 21, e capítulo 16, versículos 9 e 11. Haverá um mundo cheio de homens e mulheres como o faraó, que irão contemplar
os juízos de Deus e, mesmo assim, não se arrependerão. Assim como diz o Espírito Santo hoje, se vocês ouvirem sua voz, não endurecerão o coração. Hebreus 3, versículos 7 e 8. A educação de Daniel e de seus companheiros. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio real. E que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos, e ao final desse período passariam a servir o rei. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abdenego. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Porém o chefe dos eunucos disse a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou o que vocês devem comer e beber. E se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto dos outros jovens da mesma idade? E se isto viesse a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei. Então Daniel foi falar com o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse a ele: Por favor, faça uma experiência com estes seus servos durante 10 dias. Dê-nos legumes para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Dependendo do que enxergar, o Senhor decidirá o que fazer com estes seus servos. O cozinheiro-chefe concordou e fez a experiência durante 10 dias. No fim dos 10 dias, a aparência dos 4 jovens era melhor, e eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo determinado pelo rei para que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos os levou à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a servir o rei. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou ali até o 1º ano do reinado de Ciro. Amém. Compreendendo o livro do profeta Daniel, capítulo 1,
trago uma exposição bíblica dos versículos 1 e 2. A queda de Jerusalém pareceu o triunfo dos deuses pagãos sobre o verdadeiro Deus de Israel. Nabucodonosor queimou o templo do Senhor e ainda levou os móveis sagrados, colocando-os no templo de seu Deus na Babilônia. Mais tarde, Belsazar usaria alguns desses vasos sagrados para louvar seus deuses em uma festa pagã, e o Senhor iria julgá-lo. Capítulo 5. Independentemente do que significasse a queda de Jerusalém, os ídolos pareciam ter vencido, mas na realidade foi o Senhor que conquistou a vitória. Ele manteve sua aliança com Israel e cumpriu suas promessas. Exposição bíblica dos versículos 3 a 16. A política do rei consistia em treinar as pessoas mais destacadas das nações conquistadas para servir em seu governo. Nabucodonosor entendeu que poderia se beneficiar com os conhecimentos que esses cativos tinham de seu povo e que poderiam usar as habilidades deles para fortalecer sua administração. Várias deportações de judeus para a Babilônia ocorreram antes e depois da queda de Jerusalém. Ao que parece, Daniel e seus 3 amigos foram levados em 605 a.C., quando tinham provavelmente 15 ou 16 anos de idade. Exposição bíblica dos versículos 3 a 4a. Até uma leitura superficial do Antigo Testamento revela que grande parte do povo de Deus nem sempre seguiu o Senhor e guardou seus mandamentos. O remanescente fiel dentro da nação judaica sempre superou provações e juízos para manter a aliança divina e fazer um novo começo. Exposição bíblica dos versículos 6 e 7. O nome de Daniel significa Deus é meu juiz, mas passou a ser Beltesazar ou Bel, protege sua vida. Ananias significa o Senhor mostra graça, mas o jovem passou a usar um nome babilônico, Sadraque, que significa ordem de Acu, o Deus Lua. Misael, cujo nome original significa quem é como Deus, foi rebatizado no cativeiro como Mesaque, quem é como Acu. Azarias significa o Senhor é meu auxílio, mas Abednego quer dizer servo de Nebo, Nego. Os nomes daqueles rapazes que honravam o Deus vivo e verdadeiro foram substituídos pelos nomes ligados às falsas divindades babilônicas, mas deveríamos esperar que os incrédulos fizessem algo diferente? Exposição bíblica dos versículos 8 a 16. O primeiro passo para estes jovens resolverem seus problemas e serem agentes de transformação no lugar onde estavam era entregarem-se inteiramente ao Senhor. O coração de Daniel, todo o seu ser, pertencia a Deus, assim como o coração de seus amigos. Versículo 8 e Romanos 12, versículos 1 e 2. Compreendendo o versículo 8 e o versículo 12, o segundo passo era adotar postura benigna em relação àqueles que tinham autoridade naquela terra. Os 4 amigos judeus perceberam que Aspenaz havia sido particularmente simpático e generoso para com eles, e reconheceram que isso era fruto da obra do Senhor. Muito antes, José tivera uma experiência similar quando esteve na prisão, conforme Gênesis 39 e 40. Compreendendo o versículo 12, as condenações, às vezes, exigem negociações criativas. Na mesma situação de Daniel e seus companheiros estiveram as parteiras hebreias dos tempos de Moisés, Êxodo 1, os apóstolos, Atos 4, e até o próprio Jesus, 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 13 a 25. Todos eles tiveram de resistir à lei dos homens para obedecer ao Senhor, e Deus lhe deu êxito. Mesmo assim,
agiram com sabedoria e não expuseram outras pessoas a situações difíceis. Todos tinham espírito manso e tranquilo e viram nos desafios oportunidades para confiar em Deus e glorificar seu nome. Compreendendo o versículo 14, sem imaginar que estava sendo dirigido pelo Senhor, o encarregado real concordou com a sugestão de Daniel e Deus fez o restante. No final, os 4 jovens judeus estavam com um corpo mais saudável e com uma aparência melhor do que todos os outros aprendizes. Esta é uma ilustração clara da promessa registrada em Mateus 6, versículo 33, e do princípio apresentado em textos como Colossenses 4, versículo 5, assim como 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 12 e 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Quando estivermos resolvendo os problemas da vida, devemos pedir a Deus coragem para enfrentar cada dificuldade com humildade e honestidade, sabedoria para entender as lutas e forças para fazer o que o Senhor nos diz para fazer, além, naturalmente, de fé para confiar que Ele fará o restante. Nossa motivação deve ser de glorificar Deus nas situações que vivenciamos e não encontrar uma forma de escape. Compreendendo o versículo 17, ao compreender a mentalidade do povo babilônico, especialmente os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos do rei, Daniel e seus 3 amigos foram mais capazes de lhes mostrar a superioridade da sabedoria de Deus. O Senhor deu a Daniel um dom especial de entender visões e sonhos. Na primeira metade de seu livro, Daniel registra que interpretou as visões e os sonhos de outras pessoas. Na outra parte, o autor mostra como recebeu suas visões do Senhor. E finalizando a leitura no livro do profeta Daniel, capítulo 1, trago para interpretação, versículo 20. Magos lidavam com o ocultismo, enquanto encantadores usavam sortilégios para alcançar seus objetivos. Já os feiticeiros eram especialistas em fazer feitiços. Os astrólogos estudavam os movimentos dos astros e a sua influência sobre os acontecimentos, e os adivinhos eram aqueles que procuravam prognosticar o futuro através de métodos mágicos. Todas as práticas eram claramente proibidas pela lei de Moisés, conforme Deuteronômio 18, versículos 9 a 13. Daniel e seus amigos tiveram de viver e trabalhar juntos a esse tipo de pessoas, mas, mesmo assim, permaneceram puros e deram um testemunho poderoso em favor do Senhor. Carta à igreja em Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Carta à igreja em Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as obras que você realiza.
Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis o que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu o guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor, farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Carta à igreja em Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Compreendendo o livro de Apocalipse, capítulo 3, exposição bíblica dos versículos 1 a 6. Os cristãos em Sardes não conheceram palavra de louvor. O Senhor também não apontou algum problema doutrinário que exigisse correção, nem há na carta qualquer menção de oposição ou perseguição. A igreja teria se dado melhor se tivesse tido algum sofrimento. Como isso não aconteceu, ela se acomodou, estava satisfeita e vivia de sua reputação no passado. Os crentes de Sardes tinham a reputação sem a realidade, a forma sem força. Como a própria cidade onde estava localizada, aquela igreja estava se gloriando no esplendor do passado, mas não ignorando a sua decadência no presente. Compreendendo o versículo 1, a igreja podia ter esperança porque Cristo era o seu cabeça, capaz de lhe dar nova vida. Ele se descreveu como aquele que tinha os 7 espíritos e as 7 estrelas. Existe somente um Espírito Santo, Efésios 4, versículo 4. O número 7 fala de plenitude e perfeição. O Espírito de Deus dá a vida à igreja, e era exatamente de vida que o povo de Sardes precisava. Os 7 Espíritos de Deus são retratados como 7 lâmpadas acesas e 7 olhos que veem tudo. Compreendendo o versículo 4, muitas vezes há um remanescente de pessoas dedicadas até mesmo em uma igreja que está morrendo. Os cristãos em Sardes tinham vida, mesmo sendo ela frágil.
Eles estavam trabalhando, embora as suas obras não tenham sido tudo aquilo que poderiam ter sido. O Senhor admoestou-os a fortalecer o que restou e a não desistir, porque a igreja estava fraca. Compreendendo o versículo 7, Filadélfia significa amor aos irmãos. Sem dúvida, o amor fraterno é uma marca importante do cristão. Contudo, não é suficiente amar a Deus e aos nossos irmãos cristãos. Devemos também amar o mundo perdido e procurar alcançar os incrédulos com as boas novas da cruz. Esta igreja tinha a visão de alcançar o mundo perdido e Deus pôs uma porta aberta diante dela. Expressão bíblica dos versículos 8 a 11. Os cristãos em Filadélfia estavam em uma situação similar à de Paulo quando escreveu 1 Coríntios capítulo 16, versículo 9. Eles tinham oportunidades e obstáculos. A incredulidade vê os obstáculos, mas a fé vislumbra as oportunidades e, uma vez que o Senhor tem as chaves, ela está no controle do resultado. Então, o que temos a temer? Ninguém pode fechar as portas enquanto Deus as mantiver abertas. Todavia, o medo, a incredulidade e a hesitação levaram a igreja a perder muitas oportunidades dadas por Deus. Exposição bíblica dos versículos 12 e 13. Em um sentido muito real, a igreja de hoje é como a de Filadélfia, pois Deus colocou diante de nós muitas portas abertas de oportunidades. Se Ele abre as portas, devemos trabalhar mais. Se Ele as fecha, devemos esperar. Acima de tudo, devemos ser fiéis a Ele e ver as chances e não os obstáculos. Se desperdiçamos as oportunidades que o Senhor nos dá, perdemos nossas recompensas, coroas, e isso significa sermos envergonhados diante dele quando ele vier. 1 João capítulo 2, versículo 28. Exposição bíblica dos versículos 14 a 22. Como aconteceu com algumas das igrejas anteriores, o Senhor adaptava as suas palavras a algo importante sobre a cidade na qual a congregação estava localizada. Neste caso, Laodiceia era conhecida por sua riqueza e sua produção de um colírio especial, bem como um tecido preto e brilhante de lã. Ela também estava localizada perto de Hierápolis, famosa por suas fontes termais, e de Colossos, conhecida por sua água pura e fria. Exposição bíblica dos versículos 16 e 17. A água fria de Colossos e a água quente de Hierápolis ficavam mornas quando canalizadas para Laodiceia. A vida cristã tem 3 temperaturas espirituais: um coração ardente, pegando fogo por Deus, um coração frio e um coração morno. O cristão morno é acomodado, complacente, não percebe a sua necessidade. Se fosse frio, ele pelo menos sentiria. Compreendendo o versículo 18, a cidade de Laodiceia era notável pelo colírio que produzia, mas o tipo de medicação de que os santos dali precisavam não estava disponível na botica. O olho é uma das áreas mais sensíveis do corpo e somente o grande médico pode operá-lo e transformá-lo no que ele deveria ser. Como fez com o homem cuja história é contada em João 9, Cristo pode até irritar antes de iluminar. Contudo, devemos nos submeter ao seu tratamento e, depois, manter bons hábitos na saúde espiritual, a fim de que nossa visão das coisas de Deus seja mais aguçada. E eu encerro a leitura da Bíblia com o livro de Apocalipse, capítulo 3, trazendo uma exposição bíblica dos versículos 20 a 22.
Muitas vezes usamos estes versículos para levar os perdidos a Cristo, mas a aplicação básica é para o cristão. O Senhor estava fora da igreja de Laodiceia. Ele falou com o indivíduo e não com toda a congregação. Ele apelou a um pequeno remanescente em Sardes. E aqui o apelo é direcionado ao indivíduo. Deus pode trazer grandes coisas em uma igreja até por meio de um indivíduo dedicado. Recebam essas palavras na autoridade de Jesus.